Alguma vez você já pensou em seu chamado como algo inconveniente? Ou até mesmo, quem sabe, um fardo pesado? Falando sobre designações, o Eldad F. Uchtdorf diz: Todo chamado proporciona uma oportunidade de servir e crescer. O Senhor organizou a igreja de modo a oferecer a cada membro uma oportunidade de servir que, por sua vez, proporcionará crescimento espiritual pessoal. Seja qual for o chamado que tiverem, peço que o vejam como uma oportunidade, não apenas de fortalecerem e abençoarem as pessoas, mas também de se tornarem o que o Pai Celestial espera que se tornem. Bem-vindos ao canal Escritura Comentada. No livro de Moroni, no capítulo 7, no versículo 2, está escrito: E agora eu, Mormon, falo a vós, meus amados irmãos. E é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, e sua santa vontade, devido ao dom do chamado que me fez, que me é permitido falar-vos neste momento. Interessante, né? Muito mesmo interessante essa escritura. Não é verdade? Mas toda a escritura, quando divinamente inspirada por Deus, é muito interessante. Muito mesmo. Mas vamos falar de você. E você? Tem sido grato ou grata, tá? Pelo privilégio de ter uma designação? Como é que você tem demonstrado essa gratidão a Deus? Aos seus irmãos? O capítulo 7 do livro de Moroni é uma compilação dos pensamentos de Mormon, que fala sobre fé, esperança e caridade. A princípio, estes pensamentos foram externados a um grupo específico de membros da igreja. E é possível a gente observar que Mormon reconhece que só podia falar com os membros da igreja por causa da graça de Deus e sua vontade, que foi manifestada conforme ele mesmo disse, tá? No dom do chamado que recebera. E ainda no capítulo 3, no versículo 4, Moroni fala dos dons e chamados de Deus. Porém, nós vamos aqui focar em Moroni 7, tá? Onde Mormon identifica seu próprio chamado como um dom de Deus. Vocês devem estar ouvindo aí meu galo, tá? Ele está inspirado hoje. E fala inspirado, de forma inspirada, a fala de Mormon, ela se conecta com o discurso do rei Benjamim, nos ajudando a compreender seu reconhecimento declarado no último discurso que proferiu. Quando ele lembrou seu povo que mesmo ele sendo rei, era exatamente como eles, apenas com o diferencial que havia sofrido pela mão do Senhor para ser o rei, e que havia sido mantido e preservado por seu poder incomensurável para servir. As Escrituras, irmãos, elas são fantásticas. Nelas encontramos consolo e sabedoria, tá? Servir na igreja é um privilégio concedido por Deus. Entenda isto. E se beneficie da bondade de Deus. Durante 32 anos de minha vida, eu tenho servido ao Senhor Jesus Cristo e aos meus irmãos em diversas designações na Igreja do Salvador. E agora, mais uma vez, me encontro servindo como bispo. Nesses períodos, eu tenho ouvido pessoas falarem o quanto anseiam pelo momento em que serão desobrigadas. E ainda tem aqueles menos pacientes que depois de um certo tempo, achando que já deram tudo de si,
pedem desobrigação. Isso é uma tragédia, irmãos. É algo que me deixa triste. E eu desejo com sinceridade de coração que você nunca tenha pedido desobrigação de um chamado. Mas se isso te ocorreu, reconsidere tuas prioridades e reconheça o privilégio que é servir ao Senhor Jesus Cristo. E quando chegar tua hora de ser desobrigado, ele vai saber, tá? Tenha a certeza de estar sendo grato àqueles que o ajudaram nesta caminhada. E principalmente, grato ao Senhor Jesus Cristo por ele ter te concedido este privilégio. Entenda que somente depois de enxergar em tuas designações um presente de Deus, você estará capacitado a realizar um trabalho melhor. Pois só com a humilde compreensão que todos nós, repito, somos servos inúteis, nos tornamos mais dedicados e conscientes de nossas responsabilidades. Na conferência de abril de 2005, o presidente Thomas S. Monson citou a seguinte estrofe de um poema bengali, Rabindranath Tagore. Ele diz: Dormi e sonhei que a vida era felicidade. Acordei e vi que a vida era um dever. Agi e então descobri que o dever era felicidade. Seja grato pela designação que recebeu. Sirva por amor ao Salvador e sua casa. Afaste de você o sentimento de vaidade que faz o arrogante almejar um cargo por entender ser ele o mais qualificado. E mais ainda, nunca mesmo, meu irmão, peça desobrigação de seu chamado. Se lembre que você foi escolhido para superar obstáculos específicos. E se em algum momento as oposições parecerem muralhas intransponíveis, espere, confie no Senhor. Ele está no comando. Ele sabe de tudo. Reconheça que foi chamado por Deus, não por seus méritos. Nós não temos méritos que nos qualifiquem, mas por sua necessidade de aprender e crescer. Reconheça em sua designação o dom que ela é. Aceite que você é o menor de todos os servos e se esforce para servir de boa vontade. Então, e só então, você descobrirá o quanto pode ser eficiente e feliz ao cumprir uma designação. De minha parte, falando de mim, eu sempre serei grato por meu chamado, que não apenas me dá a oportunidade de ensinar o Evangelho, mas também permite aprender com vocês, filhos do Pai Celestial, me permitindo desenvolver novas habilidades e atributos cristãos. Eu oro para que a minha mente conserve a lembrança de que meu chamado é um presente de um amoroso Pai Celestial, que deseja que eu cresça e alcance meu maior potencial. Em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém.